Salve rapaziada, beleza? Yuri aqui trazendo mais um vídeo pro canal para falar hoje de Flamengo e Chelsea, jogo que aconteceu ontem na segunda rodada aí do Mundial de Clubes, né? E que teve a vitória do Flamengo por 3-1. Para falar desse jogaço do Fla, só vou te pedir antes para se inscrever no canal, deixar aquele like de sempre para ajudar o engajamento do canal, comenta no final do vídeo o que você achou, se você é flamenguista, se você tá felizão, se você tá sonhando alto, mas comenta aí que eu quero ver teu comentário, beleza? Vai ajudar bastante aí o canal. Vamos falar do jogo de ontem. Jogaço do Flamengo, jogo incontestável, partida absurda do time brasileiro, mais uma de sul-americanos contra europeus. O Flamengo, cara, que jogo fantástico. Bom, o Flamengo ele entrou, né, para começar ali, dar o panorama geral. Flamengo e Chelsea era um jogo que antes de acontecer, eu já havia dito aqui no canal que eu considerava um jogo acessível para o Flamengo, porque o Chelsea não era nem de longe um dos melhores europeus ali, aquele primeiro escalão da Europa, e era um time que, se você for ver o coletivo contra o Flamengo, não tem disparidade, é um jogo que pode pender para os dois lados. Então, antes do jogo acontecer, diferentemente de Botafogo e Paris Saint-Germain, onde todo mundo dava o Botafogo como azar um absurdo, como se fosse tipo impossível a vitória do Botafogo, nesse jogo era diferente. Muita gente apontava, inclusive eu, que o Flamengo tinha totais condições de vencer o Chelsea, no mínimo empatar com o Chelsea, e o Flamengo foi lá e mostrou por que as pessoas confiavam tanto no clube. O time tem um baita elenco, um baita treinador, jogadores de alto nível, um clube organizado, um clube gigante do Brasil que tem camisa, que tem torcida e que tá ali presente, né, incendiando ali. Então, assim, era muito possível, o Flamengo foi lá e mostrou que era, foi lá e venceu o Chelsea com autoridade. O Flamengo entrou em campo com algumas mudanças ali, né, pro jogo agora. O Felipe Luiz ele optou pelo Wesley, né, voltando ao time titular no lugar do Varela, e o Léo Ortiz deu lugar ao Danilo, né, o Léo Ortiz ele ficou no banco aí o jogo todo, o Danilo foi titular, né, importantíssimo na vitória, e além disso o Felipe Luiz ele optou pelo Plata no lugar do Pedro no ataque, né, então essas foram as mudanças, né, e do lado do Chelsea, tiveram ali algumas mudancinhas, o Madueke, por exemplo, foi reserva, né? Mas, assim como o Nicolas Jackson também, mas, assim, tudo dentro do padrão. Até estava tendo um papo antes de que o Chelsea ia entrar com um time misto, com 4 ou 5 titulares, e o que a gente viu foi diferente disso. O Chelsea entrou com praticamente força máxima, então, assim, não dá nem para dar essa desculpa de que o Chelsea estava com um time misto, estava com um time reserva, não estava querendo, porque o Chelsea entrou praticamente com todos os titulares em campo. Bom, falando sobre o jogo, cara, o jogo inteiro a gente pode dizer que teve ali o domínio ali do Flamengo. O Chelsea teve ali suas oportunidades de gol, né, principalmente no primeiro tempo, teve ali algumas chegadas, fez o gol no primeiro tempo, né, obviamente muito numa falha individual de jogadores do Flamengo ali, num chutão que saiu da área que o Wesley ele tenta dar um passe ali pro Pulgar e acaba errando, né, dá um passe forte, o Pulgar não consegue dominar, e ali o Pedro Neto sai em contra-ataque, faz o gol e leva a vantagem para o Chelsea, né, para o segundo tempo. Então ali o Flamengo fazia naquele momento um jogo melhor que o Chelsea, né, coletivamente, e acaba sendo castigado por um erro individual, e o Chelsea ele vai com um placar favorável para o segundo tempo, ali para o intervalo. Mas durante todo o jogo, até no momento que o Flamengo tomou o gol, o Flamengo ele era superior, ele criava mais chances de gol, mais chances claras. Então, assim, durante todo o jogo o Flamengo se portou como um time que é ofensivo, um time que sabe que pode vencer e que podia vencer o Chelsea. Não foi aquele time que entrou respeitando demais, marcando baixo, marcando meio campo. Não, o time entrou ali pressionando, entrou ali confiante de que poderia sair com um resultado positivo, e a gente viu, né, o que aconteceu no final. Bom, destacar algumas atuações individuais, né, eu achei que o Wesley foi muito bem na partida, apesar dos erros, do erro ali no gol. O Wesley fez uma grande partida, até saiu aí agora a notícia de que o Chelsea está aí sondando o Wesley, né, depois dessa partida que o Wesley fez contra o Chelsea, porque foi uma grande partida do Wesley, acertaço do Felipe Luiz, né, mais um, e, pô, grande partida do Wesley, grande partida do Danilo também, grande partida do Jorginho, mais uma, impressionante como o Jorginho sobra, se falando de volantes no futebol brasileiro. Era uma contratação óbvia de que daria certo, ainda mais para esse momento, um cara que conhece times da Europa, que já chega e dá aquela confiança pro teu time de que tu tem um cara no meio campo que é um jogador que sabe o terreno que tá pisando, sabe quem ele tá enfrentando. Então, assim, ajuda demais na confiança do teu time tu ter um Jorginho no meio campo.
armando o time ali, dando confiança aos jogadores, né? Então, assim, muito boa partida do Jorginho, mais uma, já havia feito uma grande partida contra o Esperance na primeira rodada e agora mais uma contra o seu ex-clube, o Chelsea, né? E, bom, destacar também, obviamente, a atuação ali do Gonzalo Plata, né? E a gente precisa falar como o Filipe Luís, ele é corajoso, ele tem personalidade para fazer o que ele acha que é melhor, né? A gente ali antes do jogo já via algumas pessoas, né, falando que o Pedro tinha que ser titular, que o Pedro ele tem que ser titular do Flamengo, que ele já tá bem, que ele já tá recuperado, mas o Filipe Luís, ele, cara, ele não tá ali ligando pro que os torcedores, pro que a imprensa vai falar, não, ele tá ligando pro melhor do Flamengo em cada jogo específico. Cada jogo, se esse jogo pede uma coisa, se esse jogo pede outra, então ele vai se moldando. Então, se o jogo pede o Pedro, eu vou com o Pedro. Se o Pedro não é o ideal para esse jogo nesse momento, ele vai ser reserva. E o Filipe Luís, ele só liga pro bem do Flamengo. Então, assim, pode ter crítica de lá, de cá, ele mostra que ele tem uma grande personalidade para mexer no time e que ele tem um elenco na mão, né? Um elenco que confia nele, um elenco que não tem aquele ego, né, individual de gente que acha que tem que ser titular sempre, não, os caras respeitam o momento dos outros atletas, né, dos outros colegas de equipe, e bom, se mostrou um grande acerto o Plata começando o jogo, o Plata sendo titular, né, e ficando ali praticamente até o final do jogo. Plata terminou o jogo ali com 2 assistências, né, teve outras chances ainda de fazer gol, mas assim, cara, diferencial no jogo, o Gonzalo Plata foi muito bem no jogo, grande acerto do Filipe Luís. E outro acerto, né, a saída do Arrascaeta para a entrada do Bruno Henrique. Naquele momento que o Filipe Luís faz essa alteração, a torcida do Flamengo eu já vi ali na internet gente puta, na hora do jogo gente puta, gente com raiva falando que Filipe Luís tá fazendo besteira, não dá pra tirar o Arrascaeta. E, cara, realmente, se você for parar pra pensar, o cara tem que ter muita personalidade pra tirar o melhor jogador do time disparado na temporada, o cara mais decisivo, o cara que é ídolo do clube, camisa 10 do clube, o craque do time, e ele simplesmente tirou ele no momento que o Flamengo perdia por 1-0 pra colocar o Bruno Henrique. Este Bruno Henrique que vinha sendo muito criticado nos últimos jogos, muito. Bruno Henrique nos últimos jogos, quando tinha chances, a torcida criticava. Então, assim, ele mesmo assim, o Filipe Luís, ele seguia dizendo: Bruno Henrique, sempre que entra faz o que eu peço. Bruno Henrique sempre cumpre a proposta de jogo. Então é um cara que eu confio. O Filipe Luís dizia isso, né? Depois de todos os jogos que as pessoas falavam que o Bruno Henrique tinha entrado mal, o Filipe Luís ia lá e bancava a escolha. E agora ele simplesmente, neste momento de jogo, onde o Flamengo está perdendo para o Chelsea, ele tira o melhor jogador do time para colocar o Bruno Henrique. O que acontece? 2 minutos depois, o Bruno Henrique, decisivo do jeito que é, né? Fedendo a gol do jeito que é, vai lá e coloca o empate para o Flamengo ali. Depois da assistência do Plata, bela assistência ali de cabeça, o Bruno Henrique empata o jogo e logo na sequência o Bruno Henrique sobe ali na cobrança de escanteio, dá assistência para o gol do Danilo este que foi bancado também pelo Filipe Luís no lugar do Léo Ortiz, que hoje provavelmente é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, e foi para o banco para o Danilo entrar. Então mais um acerto. O Filipe Luís, todas as mexidas que ele fez no jogo funcionaram, todas foram importantes, todas foram cruciais para o jogo, sem falar na última, né, onde ele coloca o Alacian ali, que no primeiro toque na bola, 1 minuto depois que entra, faz o terceiro gol e mata o jogo ali, numa bela jogada dele com o Plata ali, depois da assistência do Plata, ele vai e faz o terceiro gol. Então, cara, que estrela que o Filipe Luís teve nesse jogo, que personalidade que o Filipe Luís demonstrou para fazer as alterações que ele achou melhor para o jogo e que realmente surtiram efeito no jogo do Flamengo, que fez uma partida estrondosa contra o Chelsea. Ganhou com autoridade, ganhou bem, foi lá e mostrou que é superior, que tem um time que pode brigar de igual para igual com qualquer time da competição, não interessa de onde seja, se é da Europa, da Ásia, da África, o Flamengo vai ter condições de vencer o jogo e tem que entrar sempre acreditando que pode vencer o jogo. E cara, a gente já vê aquele papo de que é o que vem acontecendo de praxe, né, depois de todos esses jogos entre europeus e sul-americanos, falando que os europeus não estão afim, que os europeus eles não estão querendo jogar, que eles estão de férias, que eles não queriam jogar essa competição, que eles estão de corpo mole e tudo mais. Mas, gente, a gente tem que parar de dar valor para esse papo. Por quê? Porque, cara, os brasileiros, eles sempre, historicamente, jogam o Mundial em final de temporada e sempre viajando 20 horas para ir para o torneio, viajando 12 horas para ir para o torneio. O torneio praticamente sempre é perto dos lugares em que os europeus vivem. Então, assim,
Normalmente os brasileiros chegam depois de jogar 70 partidas e os europeus estão no meio da temporada, na hora que vão jogar o Mundial. E aí, quando o brasileiro vai lá e toma taca e perde, todo mundo zoa o brasileiro. Ninguém fala que as condições não são ideais, o clube brasileiro tá cansado, não sei o que, não sei o que. Mas na hora de defender europeu contra sul-americano, aí vem esse papo de que as condições não são ideais, de que o time tá em final de temporada e jogou muitos jogos, de que os jogadores estavam querendo ir de férias, não estavam querendo jogar o campeonato, não estão valorizando. Então assim, gente, sempre vai ter uma desculpa. Se for antes da temporada europeia, vão falar que o time está em ritmo de pré-temporada. Se for no meio, vão falar que o calendário está muito grande, que está tendo muitos jogos e que os times estão priorizando outras coisas. Se for no final, os times estão cansados, queriam entrar de férias. Então, sempre vai ter uma desculpa para os europeus perderem para os times sul-americanos, sempre. E quando é o contrário, não. Quando é o contrário, não, realmente a superioridade dos times europeus sobre os times brasileiros, sobre os times sul-americanos é muito grande, a gente está muito longe deles. Quando, na verdade, o papo é um só. O primeiro escalão da Europa, falando ali de 5, 6, 7 times no máximo, esse escalão está acima dos times sul-americanos, dos times brasileiros ali de alto nível do Brasil. O segundo escalão, todo o resto, está no mesmo nível. Qualquer desses melhores times brasileiros hoje, você pegaria o G4, o G6 do Campeonato Brasileiro, o G10 vai conseguir competir, vai conseguir, ainda mais time grande, time que tem camisa, que tem torcida, time que valoriza campeonato, vai competir, cara, e tá mostrando que pode competir. Tá mostrando que pode competir até contra o primeiro escalão. Olha a partida que o Boca Juniors fez ontem contra o Bayern de Munique, que é disparado um dos melhores times do mundo, que é um time que, é temido pelo mundo inteiro. Olha a partida que o Boca fez. O Boca perdeu por um gol de diferença. O Boca fez uma partida que ele quase leva um empate para casa contra o Bayern de Munique. Então, olha a competitividade dos times sul-americanos para a gente diminuir isso europeus estão cansados. Ou as condições não são ideais. Assim, é sempre uma desculpa para desvalorizar o futebol sul-americano. Sempre. Cara, o futebol sul-americano é gigante, é gigantesco desde sempre, desde a década de 50, 60, 70. O futebol brasileiro sempre mostrou que é superior em técnica e que pode sim competir com esses times, sempre, historicamente. Então não adianta vir com essas desculpas que desvalorizam o futebol brasileiro. Pelo contrário, façam como o Kompany, técnico do Bayern de Munique, por exemplo, que ontem, depois do jogo do Boca, disse que, comentando sobre o jogo do Flamengo, que esperava que o Flamengo fizesse um grande jogo e que não ficou surpreso com a vitória do Flamengo, porque sabe da qualidade dos jogadores, do Danilo, do Jorginho, que jogam ali no clube do Flamengo, que sabia da qualidade do time e que, se os times sul-americanos estão querendo ganhar, se eles estão com essa vontade, os times europeus eles têm que estar com mais ainda, eles têm que estar com mais sede ainda. Então, assim, o Kompany não deu desculpa. O Kompany não deu desculpa, pelo contrário, ele incentivou os times europeus a quererem mais, a pararem de usar desculpas para justificar o baixo desempenho. Então, assim, sejam mais o Kompany e menos esses caras que ficam babando o ovo de time europeu para diminuir desempenho de time brasileiro, porque o que os times brasileiros estão fazendo nesse Super Mundial é enorme, é gigantesco. O que o Botafogo fez contra o Paris Saint-Germain, o que o Fluminense fez contra o Borussia Dortmund, o que o Palmeiras fez contra o Porto e o que o Flamengo faz agora contra o Chelsea. Valorizem o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro merece, o futebol brasileiro é enorme. Bom, já falei sobre tudo praticamente, e agora a única coisa que eu não falei, a projeção do Flamengo. Além de tudo isso, né, todas esses pontos positivos, né, que aconteceram aí para o Flamengo nesses últimos jogos, esses desempenhos absurdos, primorosos, o Flamengo ainda por cima se livra do Bayern de Munique, porque agora o Flamengo ele provavelmente vai passar em primeiro, se eu não me engano ele até já está classificado em primeiro pelo critério de desempate, que é confronto direto, então nem se ele perder, ele será ultrapassado por Esperance, né, ou pelo próprio Chelsea. Então, assim, o Flamengo é primeiro do grupo e provavelmente se livrou do Bayern de Munique, né, porque agora ele deve pegar o Benfica ou o Boca Juniors. Então, o caminho para as quartas de final já vai se abrindo, consequentemente você já vai sonhando com semifinal, e eu, sendo sincero, antes do campeonato começar, não acreditava que um time brasileiro teria capacidade de chegar em semifinais.
Hoje eu já acredito que seja possível, já acredito que seja bem possível, ainda mais depois do desempenho que esses times mostraram no primeiro turno aí, nessa primeira fase de grupos, né? Então, assim, se permita sonhar porque os times brasileiros estão voando na competição e estão mostrando muita competitividade e, assim, surpreendendo, né? Eu não imaginava que esses times chegariam dessa forma, então, assim, pode sonhar com semifinal, pode sonhar com final, pode sonhar com título. Eu não vou falar mais nada, eu só quero ver o que vai acontecer e esperar aí os próximos milagres aí que esses times vão operar. Bom, esse é o vídeo, comenta aí o que você achou, comenta se você é flamenguista, você tá feliz pra caramba, se você é botafoguense, se tu é fluminense, comenta aí o que você achou dessa primeira parte aí, dessa fase de grupos, o que você achou dos desempenhos, né, dos times brasileiros e se você concorda aí com tudo que eu falei nesse vídeo. Deixa o seu like, é muito importante para ajudar o canal. Por favor, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino para saber quando tiver vídeo novo, beleza? Até o próximo vídeo, eu vou ficando por aqui e tchau!